Olá, vamos então para a resolução das questões disponibilizadas para vocês nesta semana, que são as questões referente à questão 3 do simulado 24 do nosso livro, né? Vamos lá então para o seguinte, ó. Julgue as assertivas subsequentes com base nos aspectos sintáticos do texto, uma fase despedida de Ariano Suassuna. Então vamos lá. Na questão 1. Nesse trechinho aí, as duas primeiras vírgulas foram empregadas com a mesma finalidade que a terceira e a quarta vírgulas, isolar predicativo de sujeito deslocado. Vejamos, ó. Na década de 80, já velho, o Cego Oliveira, músico e poeta popular do sertão cearense, em depoimento prestado ao cineasta Rosenberg Cariri, declarou: primeira vírgula, ela vai isolar o termo na década de 80. Na década de 80, exerce função de adjunto adverbial de tempo. Então, essa primeira vírgula tem a função de isolar, né, o adjunto adverbial deslocado. Então, aí, só a partir daí a gente já consegue definir essa questão como errada, né? A segunda vírgula é essa vírgula empregada depois de já velho. Não, na década de 80, já velho, esta sim isola o predicativo do sujeito deslocado, porque o termo velho aí vai se referir ao Cego Oliveira. E a terceira vírgula, o Cego Oliveira, vírgula, músico e poeta popular do sertão cearense. Então, repara que essa terceira vírgula, imediatamente após a palavra Oliveira, e a quarta vírgula, que é a vírgula após a palavra cearense, essas duas vírgulas também isolarão o termo predicativo música, poeta popular do sertão cearense. Então, tanto a segunda quanto a terceira e a quarta vírgulas vão isolar termos predicativos, mas a primeira vírgula não, que vai isolar adjunto adverbial deslocado. Muito bem, o item 2. Empregou-se nesse trechinho aí um par de vírgulas obrigatórias e um par de vírgulas facultativas, todas para separar termos adverbiais deslocados. Vejamos. E, para encarnar todos os meus possíveis leitores, escolho hoje, aqui, uma moça de Campinas chamada Cida Sepúlveda. Bom, é, a primeira vírgula e para encarnar todos os meus possíveis leitores, essas duas primeiras vírgulas, né, na verdade, elas são obrigatórias, porque elas vão isolar esse termo que tem função, que tem sentido de finalidade, né? Então, essas duas vírgulas vão isolar essa oração, certo? É uma oração subordinada, adverbial final reduzida. E a terceira vírgula, escolho hoje, é, aqui. Essa vírgula que separa o hoje do aqui, ela também é obrigatória, porque ela vai separar termos adverbiais de mesma função sintática. Então, hoje e aqui precisam dessa vírgula, porque tanto hoje quanto aqui são advérbios, né? Eles precisam estar coordenados de alguma forma e é a vírgula que vai fazer essa função de coordenação. Então, as três primeiras vírgulas são obrigatórias. Somente a última, que é a facultativa, né? Essa vírgula depois de aqui, uma moça de Campinas chamada Cita Sepúlveda. Por que que essa vírgula é facultativa? Justamente porque ela separa o aqui, né, do restante da oração. E esse aqui, como um advérbio de pequeno corpo, ele não obrigatoriamente deve ser isolado. Então, as três primeiras vírgulas são obrigatórias e apenas a última vírgula é facultativa, portanto, o item está errado. Item 3. No trecho, eu mesma, menina, algumas vezes tirei leite dela. Foram empregadas as vírgulas para isolar termo adverbial com sentido de tempo. Então, eu mesma, menina, algumas vezes tirei leite dela. E tá certo. Por quê? Porque o menino aí, ele não pode ser considerado de maneira individual. Aí, a ideia é de quando era menina, em menina. Então, a gente tem aí esse sentido de tempo relacionado ao menino que está ratificado pela forma verbal tirei. Tirei leite dela quando era menina, quando menina, em menina. Então, aí a gente tem vírgulas para isolar esse termo
que é equivalente ao sentido de tempo, beleza? Para terminar, o item 4. Separou-se por vírgulas nesse trechinho aí uma oração subordinada adverbial conformativa. Então temos, principalmente porque, velho como cego Oliveira, cada vez mais a literatura se transforma para mim na Rabeca. Na verdade, o que a gente tem aí em Velho como Cego Oliveira não é uma ideia de conformidade, o que a gente tem é uma ideia de comparação, né? Então, é, principalmente porque Velho como Cego Oliveira era, né? Cada vez mais a literatura se transforma para mim na Rabeca. Então, esse Velho como Cego Oliveira não tem função não de conformidade. A gente tem aí a ideia de comparação com o verbo em elipse. Perfeito?